agora nós convidamos o nosso amigo Enio para que faça o resumo do capítulo. Boa noite, Enio. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos novamente reunidos, debruçados sobre estes conceitos, que em verdade são um convite ao nosso despertamento, a ampliarmos cada vez mais a noção que temos do mundo espiritual, das relações, enfim, recursos que todos nós necessitamos para enfrentarmos os desafios que constantemente a vida nos oferta, nos convida. Então, o capítulo 13, nós vamos iniciar, né? As investigações prosseguem, dando prosseguimento às atividades. Aqueles espíritos, aquele grupo de espíritos que acompanhavam o bispo, foram todos conduzidos a ambiente apropriado. Eram mais de 50. Embora eles eram acostumados às torpezas de conduta, nunca haviam presenciado uma transformação do perispírito como a que acabaram de ver, ficando perplexos uns, chocados e aturdidos os demais. Lentamente, a harmonia retornou à sala de atividades dos benfeitores. E é nesse momento quando Eurípides Barçanufo começou a falar, ministrando verdadeira aula sobre o pensamento e as infinitas possibilidades que estão ao alcance de todos, aqueles que optam por trabalhar a si próprios, canalizando esforços em prol da autoiluminação. O nobre apóstolo sacramentano afirmou que a criatura humana é resultado do que pensa e que as nossas responsabilidades são resultado da aquisição e do uso que cada um de nós faz do livre-arbítrio. Através do pensamento, nós somos capazes de transformar ideias em realidades. E tudo o que se constrói na área psíquica é factível de transformar-se em realidade física. Alertou o benfeitor amigo que a vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com o que cada um cultiva no seu mundo íntimo. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e que irá modelando os elementos. Mesmo inconscientemente, muitas vezes tão acostumado a determinados usos, o espírito mantém aquela prática, ainda que não mais dela necessite, uma vez que já não existe mais o corpo físico. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além a que mais lhe era familiar, a que mais gostava ou a que mais ele era conhecido. Esclareceu ainda que a vida mental é de muita relevância em razão de que é através da mente que nos permitimos criar todas as nossas necessidades, tanto as que são reais, como também as falsas necessidades, chamando a atenção, o querido benfeitor, que a recomendação de não pecar pelo pensamento é muito válida. Advertiu com propriedade que todos devemos nos esforçar para mantermos os pensamentos lúcidos e tranquilos, quanto nos seja possível, para, com maior êxito, elaborarmos nossas futuras programações. Eurípides frisou também na sua fala a necessidade urgente da disciplina mental, pois, em se tratando de um hábito, todos nós podemos inserir essas disciplinas mentais em nossas vidas. É uma questão de hábito. É impressionante a forma simples com que Eurípides Barçanufo vai nos alertando sobre essas possibilidades, sobre os nossos potenciais, nos indicando o caminho que devemos tomar. E nos convidou ao aprendizado, sugerindo como técnica excelente a substituição por uma ideia benéfica, ou melhor, sempre que nos encontrarmos atingidos por ideias frívolas, mesmo que aparentemente interessantes. E fez também um excelente alerta acerca do significado nobre do trabalho em nossas vidas, como terapêutico,
uma vez que nos mantém ocupados com as tarefas, evitando assim a hora vazia, tão nociva em nossas vidas. Após uma breve pausa, Eurípides Barçanufo prosseguiu em suas colocações, lançando uma indagação sobre o que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos, mesmo tendo ciência das leis do progresso e da imortalidade. E ele logo esclarece que essa conduta de o espírito se manter aferrado por tanto tempo é resultado do pensamento alucinado que fixa a ideia e se perde no tempo e espaço, que para o vingador tem o sabor de agora, graças aos sentimentos primitivos que por vezes dominam a conduta, impedindo que o seu mantenedor se dê conta de que todo o tempo gasto transcorreu a prejuízo daquele que os cultiva. Então, o indivíduo se foca numa ideia e fica preso naquela ideia, muitas vezes alterando até a sua própria constituição perispiritual. Daí nós temos os espíritos ovoides, entre tantas outras formas que se vão modificando em função do pensamento, esquecer, deixar de perceber o mundo ao redor, preso àquela questão. Eurípides Barçanufo também abordou uma situação que chama muito a atenção no que se refere a acidentes de trânsito. Eu acredito que tenha chamado a atenção de todos nós. Em determinadas estradas, em alguns pontos específicos, esclarecendo que os acidentados, não preparados para o desencarne, permanecem no lugar do acidente, sofrendo e muitas vezes sendo agredidos por outros espíritos em sofrimento, criando naquele local uma psicosfera sombria, que aturde outros viajantes descuidados. Também fez alusão aos apegos de toda espécie, aos pertences, às propriedades e também às pessoas que nós amamos e que vamos nos apegando, que acaba por induzir o espírito a essas ideias de posse alucinada, e não raro buscando atacar aqueles que se interessam por suas propriedades. Semelhante situação acontece nos segundos matrimônios, quando um dos cônjuges desencarna e o que prossegue reencarnado contrai um novo matrimônio. O desencarnado acredita-se traído e busca o ataque em defesa de sua honra, levando muitas vezes a obsessões. Os espíritos que acompanhavam o antigo bispo, então, ali estavam e a tudo ouviram. Todos os esclarecimentos que Eurípides Barçanufo foi fazendo, eles estavam acompanhando. E também as colocações que começaram a ser feitas por Spinelli. E eles entenderam a razão pela qual eles estavam ali sendo mantidos. Era a oportunidade de todos eles para a mudança de conduta, para novas possibilidades de amor. Francisco Spinelli também elucidou a estes que esse período em que todos os que se dedicam ao mal seriam trazidos à reencarnação, ou, de acordo com a carga vibratória própria, poderiam até ser reconduzidos a planetas inferiores, pela mudança que acontece aos poucos na Terra, mudança para melhor. A seguir, então, foi a vez do irmão Eudalbo trazer esclarecimentos sobre a atual pandemia, enfatizando que a raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres humanos, que podem mudar de tipo de infecção, permanecendo na mesma posição, sujeito à contaminação. Então, ao encerrar a reunião, Francisco Spinelli pediu a todos os amigos da equipe a manutenção do espírito de caridade e de amor, e que os comentários posteriores tivessem o foco do otimismo e irrestrita confiança em Deus. Porque muitas vezes, após as atividades, alguns de nós nos perdemos nos comentários, desviando o foco do assunto ou botando fora aquelas energias que acabamos de receber. E ele finaliza dizendo que virá um dia próximo em que, na faixa da regeneração,
as barreiras entre os desencarnados e os reencarnados serão mínimas, facilitando melhor compreensão do sentido profundo da vida. Em linhas gerais, nós temos aqui uma ideia muito rápida, porém, deixamos tempo para os nossos irmãos que agora irão aprofundar com os comentários. Obrigada, Enio. Agora nós convidamos a querida Jaqueline para fazer as suas considerações. Boa noite, amigos. É uma verdadeira alegria nós estarmos todas as quartas-feiras aqui reunidos com estes ensinamentos tão nobres que este Espírito vem trazendo para nós e que nos trazem grandes reflexões para a nossa existência. Eu vou me deter mais nos comentários referente à disciplina mental, porque se nós formos pensar, a nossa disciplina mental é que nos levará a ascender, a evoluir. Esta aula que Eurípides Barçanufo nos dá é uma aula que, se nós conseguirmos colocá-la em prática na nossa vida, nós seremos mais felizes, mais dóceis, mais amorosos. Nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, contribuindo nesse processo de regeneração do nosso planeta. Então, ele fala, em certa altura, que a vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Então, Eurípides Barçanufo está nos dizendo que a nossa mente, ela comanda-nos. A nossa vida se dá através daquilo que nós cultivamos na nossa mente. O ser pensante é o espírito. Vamos lembrar que nós estamos na segunda escala dos mundos, mundos de provas e expiações, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração. Como nós estamos na segunda escala dos mundos, significa dizer que nós trazemos as nossas mazelas do passado, porque nós não somos espíritos evoluídos. Tem muitos hábitos que estão impregnados em nós outros. E estes hábitos que foram cultivados em outras existências, ou ainda nesta vida, eles fazem com que a nossa existência seja permeada por algumas dificuldades. E que, se nós não tivermos atenção na disciplina dos nossos pensamentos, nós não conseguimos ascender, evoluir. O espírito Joana de Ângeles, ela vem nos explicar isso muito bem em diversas obras. Mas uma em especial, ela nos fala dos hábitos mentais, vida, desafios e soluções, no capítulo em que fala dos hábitos mentais. Então, vamos ver o que a mentora nos diz. Ela nos diz que, em decorrência das nossas vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São estas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo. Vejamos bem que é inconsciente, mas é um clichê mental que está lá em nós e que nos assalta. E que, se nós não tivermos atenção, observação dos nossos pensamentos, nós continuamos nesse mesmo patamar. Então, ela nos diz que esses clichês nos assaltam e nós deixamos de perceber a limpidez psíquica que a vida nos oferece. Ou seja, ela está nos dizendo que nós temos diversas oportunidades belas
e que estas oportunidades belas, elas nos são oferecidas para a nossa evolução. E como nós nos mantemos neste patamar de pessimismo, nós não conseguimos perceber estas oportunidades. Vamos trazer um exemplo. Nós temos uma casa, e nesta casa há um jardim belo. Nós abrimos a janela, é primavera. O jardim está florido. O sol está raiando. Então, a vida, com a sua graça, está nos convidando para que nós possamos usufruir daquelas energias benéficas, as energias da natureza. Nós abrimos a janela e, pelo nosso pensamento viciado, nós olhamos tudo aquilo e pensamos, mas o sol hoje está muito forte, vai queimar a minha pele. Aquele galho da árvore, ele está muito extenso, ele até pode cair em cima da minha casa. Ah, mas a flor que nasceu não é da cor que eu prefiro. Eu gostaria que tivesse surgido a flor na cor branca e não na cor cor-de-rosa. E tudo isso se faz pela nossa mente viciada, que deixamos de perceber a beleza das cores. A pureza daquela árvore que está trazendo sombra e está trazendo habitat para outros animais. Então, o espírito Joana de Ângeles nos chama a atenção para a necessidade de nós disciplinarmos estes pensamentos para que os nossos olhares sejam olhares novos. E Eurípides Barçanufo, a certa altura deste capítulo, vem nos falar que a disciplina mental é urgente. Vejamos a palavra que ele utiliza, urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Se trata apenas de um hábito, eu sou responsável por este hábito. Está nas minhas mãos, na minha vontade, modificar tudo isso. E Joana de Ângeles, nesta obra, ela nos traz passos para que nós consigamos esta modificação. Então, vamos ver que passos ela traz. Ela nos diz que no princípio de tudo isso, quando nós fizemos a proposta de nos transformarmos, quando começamos a avaliar estes hábitos mentais, e com esta avaliação nós percebemos que nós podemos ser mais felizes, ela diz que no princípio surge uma acomodação. E esta acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Essa palavra acomodação é muito importante, porque nós temos um hábito de nos mantermos numa zona de conforto. Então, nós ficamos acomodados. E é esta acomodação da zona de conforto, por que nós nos mantemos? Porque para sair exige trabalho. E nós não queremos este trabalho. Nós não conseguimos detectar que com este trabalho nós seremos mais felizes, mais leves. Nós estaremos nos entregando melhor para a vida. Então, ela nos diz que nós não acreditamos nisso, através dessa acomodação, mas que nós devemos insistir e perseverar, abrindo um novo espaço no campo mental viciado, plantando sementes novas de otimismo e esperança. Ou seja, nós começamos e percebemos, não era bem isso. Eu continuo da mesma forma. Atenção à acomodação. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que insistir. É como se a minha mente fosse uma caixa. Essa caixa está fechada. A caixa fechada, há lá dentro uma escuridão densa. Quando eu começo a me abrir, raios começam a entrar, raios luminosos. Eu estou abrindo a minha caixa. Raios luminosos
começam a entrar. Então, eu permito que o otimismo, a esperança, faça parte de mim. E aquela escuridão que no início era densa, já está mais leve, mais suave, porque eu estou permitindo esta entrada dos raios. Mas tudo depende da minha vontade, da minha observação de espírito imortal que está por hora no corpo com uma programação para a felicidade. Depois ela nos diz que, logo a seguir desse passo, é imprescindível que nós comecemos a valorizar tudo que se encontra à nossa volta. Ou seja, ela está nos dizendo da importância da gratidão. Então, termos gratidão pela nossa família, pelo nosso lar, pela cidade onde nós nos encontramos. Termos gratidão por tudo que acontece na nossa vida, porque tudo que acontece tem um significado. E quando eu consigo perceber esse significado, eu estou avançando. E depois, o Espírito Joana de Ângeles nos diz como o Espírito Barçanufo também nos fala da necessidade de nós substituir os pensamentos. Ou seja, quando nós detectamos, aí veja bem, para detectar, eu tenho que analisar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que observar o que eu estou pensando. Nós temos 95 mil pensamentos diários. Isso está no livro Atitudes Renovadas, que o Espírito Joana de Ângeles nos diz que estudiosos fizeram esta análise e nós temos 95 mil pensamentos diários. E esses 95 mil, a maioria deles são viciados. Então, a necessidade de nos perguntar por que eu estou pensando desta forma e não da outra? Substituir o pensamento e buscar, através dos pensamentos amorosos, dos pensamentos saudáveis, dos pensamentos confiantes, confiar em mim mesmo, que eu tenho essas capacidades de transformar. Através dos pensamentos confiantes, nós vamos, então, sustentando uma onda de irradiação do desejo para que isso seja realizado. A nossa vontade, o nosso desejo sustenta esta onda. Então, nós começamos a modificação mental e sustentamos com a nossa vontade, com o nosso desejo de sermos mais felizes, de buscar esta transformação, de estarmos em sintonia com o mundo de regeneração, de sermos instrumentos de Cristo, para que este mundo de provas e expiações se transforme em um mundo de regeneração. Nós vemos lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Vemos no Evangelho, amai os vossos inimigos. Nós vemos no Evangelho a lei de amor. E nos impregnamos daquela leitura. Achamos belo. Sabemos que o Evangelho é um verdadeiro mapa, um tesouro para as nossas vidas. Mas para que nós consigamos olhar a caridade como um patamar para o meu avanço, eu tenho que modificar a minha casa mental. Para que eu consiga me inserir na lei de amor, eu tenho que modificar a casa mental. Então, tudo começa pela minha mente, pela disciplina dos meus pensamentos. E é através desta disciplina que nós vamos, então, ascender, amar, perdoar e contribuir para um mundo melhor. Da minha parte, seria isso, Gi. Agora eu deixo com o Laudes. Muito obrigada, Jaque. Foi riquíssima a sua contribuição. Então, deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento da tela, e daí o Laudes... Não quer, ainda não? Já? Já. Esperar um pouquinho? Um pouquinho. Tá.
Meus amigos, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, uma alegria estarmos juntos. E quando vamos pegando no capítulo 13, que as investigações prosseguem, nós vamos entrar nessa investigação que essa aula maravilhosa que Eurípides nos ensina no capítulo, nós vamos ver que a investigação prossegue para que nós possamos entender um pouquinho mais essa transformação que houve também com a parte do perispírito do bispo, e de que forma que isso acontece. Nós vemos no relato de Eurípides que a ligação desse produto mental com o ectoplasma produzindo essas modificações. Eu não vou ousar entrar no aprofundamento do ectoplasma, já que a nossa querida irmã Eulália fez uma brilhante aula no capítulo 5, que quem tiver interesse pode voltar ao estudo e pegar a respeito do ectoplasma, que foi realmente maravilhoso. Mas realizei hoje um estudo para que nós pudéssemos juntos tentar construir do processo mental de que forma que nós, através deste pensamento ativo, realizamos essas modificações no corpo perispiritual, refletindo depois para o nosso corpo físico. Se entendemos esse mecanismo, de que forma a mente, através do espírito ativo, produzindo esse pensamento, de que forma que esse pensamento vai entrar em reações diretas na questão do perispírito, a refletir-se também na matéria. Então, eu organizei alguns slides para que nós pudéssemos visualizar juntos. Nos diz Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, através das mãos abnegadas deste trabalhador que completa hoje 94 aninhos. A mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem a ação que dela se origina, o mesmo é incapaz de pensar. Ou seja, o pensamento não é fruto do cérebro, mas é fruto da mente, é fruto de uma atividade direta relacionada à questão do espírito imortal. O cérebro nada mais é do que essa glândula tradutora deste pensamento, que verte diretamente por ação direta do espírito. E nós vamos vendo a profundidade e também o poder que todos nós temos vinculados aos nossos pensamentos. No livro Evolução em Dois Mundos, nós pegamos a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E nos fala o seguinte. Não, está passando todos. Aí. É que está tampando ali, né? Você vai conseguir ler? Eu não vou conseguir. Não, então espera um pouquinho. Só um pouquinho. Então, nos diz lá, está compartilhando? Aí, agora deu. Através do conjunto de núcleos do diencéfalo, especialmente no tálamo, que o espírito possui vasto sistema de governança, porque aí, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento, ou fluido mental. Ali nessa área azul, onde é que está escrito hipotálamo e tálamo, dali está, então, saindo a parte do diencéfalo, como nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nessa área do diencéfalo, verte o fluido, ou seja, já é um reflexo de uma atividade anterior. Para verter esse fluido foi construído através de uma força, e uma força que é oriunda desse espírito imortal. Seguimos aqui mais para a gente poder identificar a questão do diencéfalo, na questão da matéria. O espírito vai mandar as suas informações diretas a esse comando de forças e dali, então, o pensamento começa a reagir com todo um sistema nervoso central. Agindo nesse sistema nervoso central, nós vamos ter diretamente, através dessa rede delicada, mas formada célula a célula, a promover a construção da nossa organização biológica. Ou seja, na formação, quando nós estamos num processo intrauterino formando-nos, o pensamento do espírito, que já está com um modelo organizador biológico ou perispírito, trazendo já os seus débitos e os seus créditos para remodelar o seu novo corpo físico, nessa constituição genética, também vai imprimindo as suas vontades ligadas aos seus pensamentos,
pensamentos viciosos, pensamentos deletérios, considerando o que a Jaque acabou de dizer, que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Ou seja, todos nós estamos nessa lei de causa e efeito. Então, aqui nós vemos essa ligação quando... Podemos passar um à frente. Na questão genética, quando nós pegamos os pares cromossômicos, todos nós apresentamos, na grande maioria, se não há uma deleção, se não há uma duplicidade de hélice, se não há alguma alteração direta cromossômica que venha por vontade do espírito para alguma prova específica ou para alguma expiação de débitos anteriores, o espírito vai impregnar essas células para sua formação. Só quero aprofundar, porque quando nós vamos pensando um pouquinho mais nessa organização biológica, essa dupla hélice de DNA vai formando a nossa constituição em 35 mil genes. Então, ali nós vemos essa dupla hélice, as histonas que vão acumulando, vão fazendo um aglomerado dessa hélice de DNA, e esse conglomerado do DNA de 35 mil vai formar o cromossomo. E nós vamos ter, então, esses pares cromossômicos que formam a nossa constituição genética. Aqui eu fiz a separação de um único cromossomo, né? Um gene, né? Um gene que vai formar, desses 35 mil, um par de cromossomo. Aqui eu separei o gene chamado VMAT2, que Divaldo também nos apresenta em uma das suas palestras, o trabalho apresentado por Jim Hammer, que escreveu um livro chamado Gene de Deus, e traz que nesse gene 33.050, quando nós ativamente conseguimos transcender os nossos pensamentos da materialidade, esse gene, unicamente ele, produz 4 monoaminas cerebrais. Ou seja, quando eu, pelo esforço da minha vontade, consigo me desligar dos pensamentos, muitas vezes dominantes da matéria, ou dessa quantidade de dezenas de milhares de pensamentos, onde a sua grande maioria é inconsciente, e a maioria consciente é vinculada ao negativismo, quando eu consigo mudar esse bloco e transcender a matéria, levando o meu pensamento a uma obra benfazeja da caridade, da assistência, do amor ou da justiça, e eu transcendo e me vinculo a esse psiquismo divino, este gene entra em ação e produz essas 4 monoaminas. As monoaminas estão nelas tanto a ocitocina, que é o hormônio do amor, a serotonina e outros. A grande maioria dos genes produzem 1 ou 2 monoaminas. Este produz 4. Por isso, então, Jim Hammer o intitula como gene de Deus, porque nos testes que ele fez, ele identifica que, indiferente se a pessoa tem alguma religião ou não, mas quando ela consegue transcender os seus pensamentos dos pensamentos materialistas, ele consegue verificar através da captação da saliva que há uma maior produção dessas doses hormonais. Aqui, pegando um estudo da biologia, para a gente fazer uma recordação, quando nós pegamos para avaliar as nossas células, nós vamos ver, deixa eu tentar ver a anotação aqui para a gente visualizar junto. Aqui, gente. Aí, só fazer. Só mexer? Aqui a gente vai ver o quê? O citoplasma, que está aqui marcado, ali, o citoplasma. E aqui nós vamos ver, então, a membrana celular. Deixa eu ver. Aqui. A membrana celular. Entre o citoplasma e a membrana está o ectoplasma, parte dentro, parte fora, mas não chega a estar fora da membrana, o ectoplasma. Aqui nós estamos o quê? Vamos aprofundando, ok? Vamos vendo a célula para a gente poder agora visualizar aonde está inserido todo esse conteúdo para saber como que o espírito vai interferir nas questões diretas de cada uma das nossas células. Quando lembramos que temos aproximadamente 100 trilhões de células na nossa constituição física, a saber que cada uma dessas células estão sendo comandadas, ligadas diretamente pelo perispírito ao espírito imortal que controla cada uma dessas células, tanto no sentido regenerativo
quanto patológico. Aqui a gente vai ver a célula cortada ao meio. Ela cortada ao meio vai estar ali a carioteca e a cromatina. Na cromatina é onde estão os nossos materiais genéticos. Os 35 mil genes navegam aqui dentro dessa cromatina. Então, quando nós aprofundamos, nós vamos mais profundo avaliando essa cromatina, nós chegamos nas questões genéticas. Mas aqui a gente consegue ver uma aproximação para ficar mais fácil. Aqui a palma de uma mão, 10 centímetros da mão. Se eu aprofundo, eu consigo visualizar 1 centímetro, 1 milímetro, 100 microns. Eu vou aprofundando, chegando a uma célula do glóbulo branco, 1 micron, 10 nanômetros. Em 10 nanômetros, eu consigo verificar as duplas hélices do DNA. Em 1 nanômetro, nós estamos aqui nos blocos cromossomiais. Aqui é algo que eu gostaria de destacar, por quê? Nos diz André Luiz, no livro também, Evolução em Dois Mundos, que neste bloco cromossomial é como se houvesse uma purpurina fazendo parte direta na ligação com os blocos cromossomiais. Ele intitula como bióforos, ou unidades de força. Diretamente nesses blocos cromossomiais estão o comando do perispírito em cada uma dessas células. Então, aqui é onde nós teremos um gatilho para despertar um compromisso assumido, para que nós possamos aprender nessa jornada reencarnatória através de uma dor ou de um sofrimento, ou através de uma boa conduta, o espírito poderá desativar o gatilho de algo que o espírito já aprendeu sem a necessidade de sofrer. Nesses blocos cromossomiais. Então, nos diz Chico Xavier e Valdo Pereira, também no livro Evolução em Dois Mundos. Particularmente no centro coronário, ocorre ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Centro coronário é mais ou menos como isso. Aqui estão centro coronário, ligados diretamente, então, ao centro cerebral e depois formando a delicada rede de forças e formando todo o campo que nós estamos envolvidos com o nosso fluxo energético. Seja ele de uma maneira positiva, seja ele de uma maneira deletéria. Mas essa forma que nós vamos tendo o formato em torno de nós, quem é o grande comandante é o espírito que vai vertendo os seus pensamentos através da conduta mental. Seguimos, então, no livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz nos ensina dizendo: toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Nos deixa claro, André Luiz, que toda queda moral gera lesão no perispírito e dali vai refletir diretamente ao veículo carnal. Ou seja, tudo inicia na queda moral. A casa mental que vai conduzir a nossa conduta ética, moral, da nossa existência, é o grande carro-chefe para que possamos tanto ir para um caminho do sofrimento, quanto um caminho de aperfeiçoamento ético-moral da nossa existência. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, também psicografia de Chico e de Valdo, nos diz: quando vibram os átomos da matéria. Então, nos diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Quando vibram os átomos da matéria mental, correspondendo à formação de calor na matéria física, geram-se ondas de comprimento longo, que se estabelecem com o propósito de manutenção de nossa individualidade, ou de simples noção do eu. Estas ondas longas prestam-se também para sustentar a integração da nossa unidade corporal, mantendo interligado o universo de células que compõem o nosso corpo físico. Ou seja, toda a vibração dos átomos da matéria, seja da vibração dos elétrons de 75 a 80 mil giros por segundo,
Da mesma maneira, a parte do próton ou do elétron, girando um pouquinho mais rápido, no centro do nêutron, mantendo esse átomo vibrante, vai depender exatamente da matéria mental, que vai trazer maior vibração ou menor vibração. Isso vai fazer com que essas ondas de comprimento longo possam manter esses processos de individualidade, fazendo com que o nosso corpo físico possa padecer o reflexo da saúde da matéria mental que eu estou extravasando através dos meus pensamentos. O livro Missionários da Luz, então, nos diz André Luiz: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeito, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas. Veja que profundo. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo, antes da afecção, há o ambiente. Ou seja, eu primeiro preciso produzir esse ambiente. E esse ambiente está sendo produzido diretamente na minha casa mental. Dali, pegamos, a ação produz efeito. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem às formas. Ou seja, tudo vai depender diretamente do que eu estou pensando. E na grande maioria das vezes, o pensamento toma vida de tal forma que a vida é tão própria que eu não dou-me conta de sequer o que está vertendo da minha própria existência. Finalizando, Allan Kardec, na Revista Espírita, nos apresenta o seguinte: melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra chegar a não ser povoada senão por homens que entre si praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Allan Kardec, Revista Espírita, 1867. Quando nós visualizamos que da área mental eu consigo interferir diretamente nas relações do perispírito, a interferir nas modificações celulares, o mesmo acontece quando o espírito remodela, através do seu fluido mental, a plasticidade do seu perispírito. É tão brilhante quando Eurípides coloca que uma ideia mental primitiva, quando colocando num processo de monoideia, pode prejudicar o espírito, da mesma maneira quando ele cita a lei do perdão, ou a lei do amor, ou a lei da caridade, quando bem vivida, também podendo colocar num processo de monoideia, pode trazer a exaltação, o aperfeiçoamento, o aprendizado. Se eu consigo me fixar numa ideia viciosa, se eu mudar o estímulo, eu também consigo produzir uma monoideia positiva. Mas basta a mudança de vibração. Porque para eu conseguir mudar a vibração do meu pensamento, primeiro eu preciso identificar o pensamento invasor ou viciado. E se é um pensamento habitual que de repente eu não tenha a habilidade de identificá-lo, quando eu percebo, ele já me dominou ou já consumiu praticamente o meu fluido vital do dia, porque eu não tive a habilidade ou a coragem de paralisar esse pensamento e mudar de foco. Eu estou com aquela monoideia. E a monoideia, como nós vemos, para passar períodos longos, séculos vinculados àquela ideia de vingança, que quando eu me caio em si, como filho pródigo, já passaram séculos naquele pensamento viciado. E que quando eu produzo também um pensamento positivo, eu também posso começar um caminho rápido da minha evolução a depender exclusivamente do meu esforço e da minha vontade. Ou seja, tanto na constituição física, material do corpo físico, mas a reflexo do nosso perispírito, o grande piloto dessa maquinaria é o nosso espírito, ainda em aprendizado.
mas a depender especialmente de algo que a própria benfeitora Joana de Ângeles nos diz. Quando o homem descobrir a potência do pensamento, será como estivesse redescobrindo o fogo. Tamanho a importância do pensamento nas nossas existências. Então é chegado o momento para que nós possamos refletir a respeito do que está vertendo de mim para fora. Se eu não tiver essa habilidade de começar esse autoaperfeiçoamento, tanto colocado por Leon Denis, tanto colocado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e tantos outros filósofos, nós estaremos passando a nossa existência sem conseguirmos identificar qual é o verdadeiro sentido dela, porque sequer passamos a existência conhecendo quem nós verdadeiramente somos. Seria isso. Muito obrigado. Com certeza ficaram algumas dúvidas. E a gente vai enviar esse material todo pelo WhatsApp, também o da Jaque, se ela puder depois nos passar, para que a gente possa aprofundando, né, esses temas tão interessantes. Obrigada, Laudeline. Agora nós vamos chamar o nosso querido amigo Lincoln para responder a primeira pergunta. No capítulo 13, página 199, parágrafo 4º, diz: as transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado sobre vampiros, casas mal-assombradas e etc. Pergunto: se são contos imaginários, como se pode explicar um fenômeno que eu mesma, no caso a pessoa que enviou a pergunta, fui testemunha por volta do ano 1960, quando em uma casa da rua que eu morava, pedras rolavam do telhado da casa e ficavam amontoadas no chão. Ninguém queria morar na casa, pois esse fenômeno se repetia todos os dias por volta das 18 horas. E o barulho das pedras fazia a vizinhança sair para ver, e todos nós ficávamos arrepiados e apavorados, pois não tinha ninguém na casa e as pedras rolavam do telhado e permaneciam no chão. Então, Lincoln, é com você. Ok, muito boa noite a todos, os corações amigos que nos acompanham nesse estudo, sempre gratificante, todas as quartas-feiras. A narrativa apresentada pela pessoa que nos fez a pergunta, realmente, desde que verificadas aquelas preliminares que Allan Kardec praticava, no sentido de, primeiramente, verificar se o fenômeno não tem causas materiais, ou seja, se alguém encarnado não está provocando, uma vez eliminadas essas possibilidades, então ele passa a ser estudado sob o aspecto de uma manifestação física. Nós podemos estudar esses fenômenos muito detalhadamente em O Livro dos Médiuns, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, já que ali Allan Kardec faz uma abordagem bastante interessante, inclusive apresentando um caso semelhante que aconteceu em Paris, em 1860, no mês de junho, que está também na Revista Espírita de agosto de 1860, onde, pela mesma razão, ou da mesma forma, um espírito atirava pedras ou outros elementos contra uma residência. O trabalho que Allan Kardec fazia a respeito dessas manifestações era de identificar esses espíritos para entender o que eles querem a respeito dessa manifestação. Por trás dessa manifestação, há um espírito que busca nas suas próprias energias e nas energias de alguém que pode estar presente naquele ambiente ou ausente daquele ambiente também, e através da manipulação dessas energias, fazer a projeção, no caso aqui, dessas pedras sobre a residência. Então, o essencial aqui é buscar-se a origem dessa manifestação. Por que o espírito está agindo assim? O que ele está transmitindo? Qual a mensagem que ele está transmitindo? Pode ser um espírito brincalhão que esteja divertindo-se com o medo das pessoas, sim, mas pode ser alguém que esteja chamando a atenção. Naturalmente, o fenômeno sendo levado a uma consulta, eventualmente, a uma reunião mediúnica, os espíritos podem orientar de alguma forma a como proceder neste caso, levando especialmente a oração àquele ambiente, convidando também as pessoas que moram naquele local
a buscarem o contato com oração, orar por eventuais espíritos que ali estejam fazendo esse tipo de procedimentos, e assim buscar a pacificação das coisas. Mas a dúvida da pergunta menciona os contos imaginários e logo em seguida fala sobre a ocorrência desse fenômeno, já que ele foi mencionado por Eurípides Barçanufo, que em função dessas transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar a contos imaginários sobre vampiros, casas mal-assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, etc., e conclui a sua observação dizendo que isso decorre da ignorância que nós temos ainda a respeito das leis que regem esses fenômenos. Bom, com relação ao imaginário sobre vampiros, lobisomens, outras coisas, não há dúvida. Ele mencionou aqui casas mal-assombradas, mas traduzindo numa sutileza muito grande aquilo que é da prática ou da crença popular, porque Allan Kardec, no capítulo 9 do mesmo livro dos Médiuns, na sua segunda parte, ele fala justamente sobre lugares assombrados, não mal assombrados, que isso aí foi uma designação que as crenças populares deram a esse fenômeno, mas ele tratou como lugares assombrados. E ele faz uma pergunta que é respondida pelos espíritos, justamente nessa questão, no quinto item do capítulo 9. Ele diz, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Promete. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Aí os espíritos respondem, o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares fere a imaginação popular e leva as pessoas a colocarem esses lugares como se fossem onde houvessem as manifestações sobrenaturais, quando sabemos que são manifestações perfeitamente colocadas dentro das leis naturais da vida, mas que as crendices foram aos poucos, as superstições, criando elementos que descaracterizaram a verdadeira origem desses fenômenos. Mas por que Eurípides fala isso? Porque vamos lembrar que, ao concluir o capítulo anterior, ele demonstra ali uma transformação que o espírito do ex-religioso fez ao retornar às lembranças do passado, em que ele usou inadequadamente o seu poder clerical para atitudes menos dignas, até transformar-se, de alguma forma, num ser lupino. Essas manifestações de transformações perispirituais são provocadas por espíritos em diversos locais. E pessoas, muitas vezes, visualizam essas imagens, seja psiquicamente, ou eventualmente até por fenômeno de materialização, e tomam isso como uma referência da presença do diabo, da presença de espíritos maléficos, porque o perispírito, sendo ele muito maleável, o espírito faz a sua formatação de acordo com os desejos dele. Assim como também, no lado positivo, espíritos grandiosos manifestam-se de uma forma brilhante para pessoas quando têm que comunicar-se de alguma forma. Mas, nesse caso, então, dos contos imaginários aqui, quando se refere a casas mal-assombradas, é de acordo com as crendices populares, em função da ignorância. Mas vale a pena ler esse capítulo 9, onde temos aí os registros sobre os lugares assombrados. E vou dar um exemplo, só para concluir, do que a nossa ignorância produz em relação a essas manifestações. O Papa Gregório IX, que em 1233 criou a Inquisição, emitiu também uma bula papal, onde ele decretou uma série de análises a respeito da utilização de gatos que seriam utilizados na Alemanha para supostas seitas dos hereges. A partir daí, todos começaram a perseguir os gatos, especialmente os gatos pretos, e foram sacrificados milhares de gatos. Em função da morte dos gatos, que a população toda começou a praticar, aumentou o número de ratos, e o rato é portador de uma bactéria, uma pulga que é portadora de uma bactéria, e produziu aquela peste negra que matou mais de 200 milhões de pessoas. Então, vemos que a nossa ignorância, as crendices, as superstições levam muito, criam muitos prejuízos para a nossa
da nossa sociedade em qualquer época do mundo. E então, diante disso, vamos buscar o conhecimento de todas essas manifestações físicas para que possamos sempre discernir a respeito do que acontece e procurar o encaminhamento das orientações necessárias às pessoas que nos apresentam essas questões. Deixamos este comentário. Se os demais irmãos quiserem complementar, são convidados. Muita paz. Muito obrigada, Lincoln. A próxima pergunta vai para a nossa querida amiga Eulália. A pergunta que chegou diz assim: o capítulo 13, se entendi bem, trata da sintonia dos espíritos desencarnados e do cuidado que nós, encarnados, devemos ter com os nossos pensamentos. No segundo parágrafo da página 197, Eurípides Barçanufo fala do automatismo envolvendo o modelo biológico organizador, ou modelo organizador biológico, que acompanhará o espírito reencarnante. Pergunta: sabemos que estagiamos ainda no grau de espíritos inferiores em referência à escala espírita. Em que momento dessa caminhada evolutiva o espírito consegue participar de forma a escolher seu corpo e suas provas? Boa noite, Eulália. Boa noite, Gi, Laudes. Eu estou aqui maravilhada diante da aula que recebemos até agora e quero expressar a minha gratidão de poder participar desse grupo, dessa família MPM, né, como fala a nossa Sueli. Nós sabemos que, criados simples e ignorantes, evoluímos do átomo ao arcanjo, conforme nos fala a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Então, as nossas primeiras experiências são materiais. Nós vamos agregando matéria e experienciando, atingindo o patamar do instinto, que eu costumo dizer que é o alicerce da casa. Então, aquelas pessoas que dizem, um dia eu não terei mais nada de instinto, são as que constroem a casa e depois querem remover o alicerce. Então, isso é impossível. Consideramos que o livro Missionários da Luz, nos seus capítulos 12, Preparação de Experiências, e 13, Reencarnação, que vai falar do retorno de Segismundo e de toda aquela batalha de crescimento desses três espíritos, Raquel, Adelino e Segismundo, nos traz reflexão mais do que suficiente em relação a essa pergunta. Então, se aprendemos a modelar a matéria, a prover com que ela, através do instinto de preservação, não morra, né? Nós consigamos administrar e evoluir espiritualmente. Quando atingimos o patamar da humanidade, conquistamos o livre-arbítrio e passamos a poder escolher entre tudo que já vivenciamos para melhor direcionar a nossa vida. Então, nós começamos assim. No capítulo 13 do Missionários da Luz, diz assim: em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Então, já vai nos mostrando que precisamos lidar, muitas vezes, com as limitações do nosso corpo biológico, porque, como espíritos imperfeitos, ou da terceira ordem, o campo material ainda é extremamente atrativo e nós passamos a cultivar excessivamente esses valores em detrimento do espírito. Então, obviamente, vamos dizer, não sabemos administrar adequadamente aquela matéria que nos é oferecida como instrumento de evolução.
Nós acreditamos que somos totalmente dependentes dela. Então, se não há uma constrição da parte dela para nos fazer adentrar e procurar valores morais, como bem disse a Jaque, a gente fica na zona de conforto, no comodismo e não vai atrás dos valores que precisamos conquistar. E nós vamos ver aqui também, no capítulo 12, que largo número de criaturas que estão na reencarnação, numa porcentagem de, ele vai citando 60%, 70%, 80%, nós desperdiçamos a oportunidade reencarnatória. Então, ao invés de usarmos a matéria, nós nos confundimos com ela e acabamos atrasando, fazendo com que estagnem as nossas forças morais e embrutecemos o coração, desenvolvemos padrões negativos, utilizamos mal a inteligência. Obviamente, muitas vezes, nós vencemos as limitações da hereditariedade automática por intercessão de espíritos benfeitores que nos permitem, né, que intercedem por nós, a fim de modificar a matéria em algumas limitações, para nos impulsionar o progresso, para nos animar, para que nós passemos a dar um valor diferenciado. Mas temos naufragado contínuas vezes. E, obviamente, imprimimos no nosso campo celular, como o Aldes colocou aí de uma forma belíssima, todas essas aquisições equivocadas, fazendo com que o nosso corpo vá oferecendo a representação daquilo que espiritualmente nós somos. Mas André Luiz destaca, nesse capítulo 12, sobre o completista. Então, o completista é aquele que, como diz o nome, ele vem e cumpre o tempo e a programação efetivada para aquela reencarnação. Então, nós já vemos por isso que é algo bastante difícil, conjunção de tempo e programação. E o completista, ele alça um grau espiritual que lhe permite o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Obviamente, os valores espirituais são atingidos em imperdíveis e incontáveis reencarnações. Então, milhões de anos são necessários para que a gente chegue onde está. E todas as experiências que nós estamos vivendo neste momento nos oferecem a bênção da oportunidade de modelar a nossa casa mental, o nosso campo mental, de aceitar as nossas limitações, como se fosse aquele velho e gostoso bolo da vovó, que a gente chega na casa dela e pede, e embora ela não tenha todos os ingredientes, ela faz o mesmo delicioso bolo, porque tem o componente do amor. Então, amar o que temos, sem termos tudo que achamos que amamos, é a receita para atingirmos essa maioridade que nos vai poder permitir a escolha definitiva da forma. É porque já atingimos o grau de aprender a administrar a alma que somos, o espírito que somos. Então, não há exatamente um local, há uma condição espiritual que na gradação dos espíritos imperfeitos a caminho da segunda ordem dos espíritos bons, né, e muito mais na condição deles ou alavancados por benfeitores, então nós podemos
devagarinho participando da modelagem das nossas provas, da nossa reencarnação, como diz esse capítulo 12, clareia muito bem no setor de planejamento das reencarnações. E espero que nós saibamos aproveitar esta, que tem sido uma dádiva, né, de testemunharmos um momento tão importante na Terra. Muita gratidão e passo a agir. Muito obrigada, Eulália. Maravilhosa a sua contribuição, como sempre. Agora nós vamos encaminhar a pergunta para o nosso amigo Marco Negrão. Página 199. No primeiro parágrafo desta página, faz-me lembrar os personagens Guido de Vicêncio e Henri de Lacordaire, do romance espírita Amor e Ódio de Ivone Pereira, que alimentaram por séculos ódio terrível, levando uma de suas vítimas a sofrimentos terríveis. Após a leitura dessa história dos dias de Allan Kardec, cheguei à conclusão de quanto nos é necessário estarmos atentos às nossas sombras sedentas de luz. Qual a melhor forma de nos ajudarmos e ao nosso próximo, a fim de que o ódio se desfaça? Boa noite, Negrão. Boa noite, Gi, boa noite, Laudelino, companheiros que nos acompanham nesse trabalho já tradicional às quartas-feiras, né? Eu vou me aproveitar bastante daquilo que a Jaqueline e a Eulália colocaram agora nos seus comentários que foram feitos, né? Porque eu entendo que quando Allan Kardec trabalha lá no Livro dos Espíritos, as perguntas de números de 100 a 113, quando ele está trabalhando ali a escala espiritual, e ao lermos algumas daquelas características que são colocadas dos espíritos nas 3 categorias, nas 3 ordens, né, vemos que as diferentes classes não são iguais nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade, né? E tendo como ápice desta escala os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. E o começo dessa estrada, que são os de terceira ordem, né, que são os espíritos perfeitos, imperfeitos, nós vemos que há uma distância enorme, pois as respostas elas vão nos mostrando que os imperfeitos estão ainda contaminados pelas paixões, né? Pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, o orgulho, o egoísmo, né, que são as chagas da humanidade, e muitos outros vícios morais que ainda nos aprisionam nessas faixas ligadas ao mal. Os bons espíritos e os puros espíritos não experimentam mais essas paixões. A purificação dos espíritos, como foi comentado agora há pouco pela Eulália, decorre do aperfeiçoamento moral, né? As paixões animais que se enfraquecem e vão dando lugar à fraternidade, não dando mais lugar a esse tipo de paixão, né? Quando nós lemos ali na pergunta 292 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade se alimentam ódio entre si os espíritos. E a resposta é pontual. A resposta é a seguinte: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam os homens às inimizades e dissensões. Então, aí nós vamos percebendo que essa é uma característica dos espíritos imperfeitos, né? E que, em função desta realidade que nós estamos colocando, a necessidade, como foi colocada agora pelos companheiros, dessa depuração ao longo das nossas existências, da depuração dessas paixões que ainda nos aprisionam. E, objetivando a nossa resposta, então, a felicidade dos espíritos bons, ela está na pergunta 967, que vai dizer que a felicidade está em os espíritos bons, né? Conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Portanto, olhando para dentro de nós vamos avaliando essas paixões, fazendo essa introspecção, né? Nós vamos vendo analisando e identificando essas paixões que ocasionam a desgraça das nossas existências em função dessas realidades que nós vivemos pelas leis de causa e efeito.
Portanto, essas paixões, elas estão escondidas no recôndito da profundeza do nosso ser. E como fazemos isso? Né? Aí a gente vai lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho diz a Kardec que é importante que nós nos conheçamos, né? E como nós fazemos isso? E ele também a resposta que está lá, mergulhando dentro de nós e nos perguntando ao final de cada dia se alguém tem algo a reclamar de nós. Né? Isso fará com que, nessa viagem que nós fazemos, nessa confrontação das nossas ações, nós vamos nos conhecendo e identificando as nossas mazelas e as nossas imperfeições. E a cada dia, passo a passo, vamos nos melhorando. Né? Então, a partir disso, nós vamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores, os nossos algozes, né? E mostrando àqueles que nos odeiam. E isso é porque nós já fizemos, porque evidentemente nós fizemos algo que os magoou, né, que os feriu, mas estamos hoje em um outro nível de consciência, procurando ajudar ao próximo. Isso faz com que, então, que a gente tenha muito claro dentro das nossas mentes, do nosso comportamento, que fora da caridade não há salvação. Então, a maneira que nós temos de ajudar ao próximo, né, e e nos ajudar, nós precisamos fazer toda essa viagem íntima para que a gente possa identificar e nos conscientizando da necessidade de modificação, a gente vai, então, eu me melhoro, e a partir do momento em que eu melhoro o ambiente onde eu estou, fazendo com que haja, então, aquilo que todos nós estudamos e que estamos lendo, né? Que a transformação de um planeta de provas e expiações num planeta de regeneração, ele se dará pelo esforço dos espíritos que habitam este ambiente. E aqueles que não se enquadrarem, evidentemente, serão levados, como nós vamos acompanhar na leitura do livro ainda para frente, né? A cada um segundo a sua obra, cada um segundo as suas necessidades evolutivas, para que a gente possa realmente crescer. Então, eu entendo que essa situação no qual existe o ódio entre dois seres, na verdade, a necessidade, principalmente nós que estudamos, nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a gente percebe isso muito claramente, né? Que os espíritos, eles têm essa característica, que tem essa característica, eles podem, em algum momento, ser despertados para que, quando eles estão desenvolvendo, eles estão criando este ódio contra alguém, na verdade, ele está criando uma condição adversa a ele mesmo. Então, esse despertamento é que faz com que que todos nós, né, evidentemente que somos ainda espíritos imperfeitos que habitamos um planeta de provas e expiações, pelo menos eu me coloco nesta condição, né, que a gente possa, então, despertar para essa realidade, isso fará com que a gente avance na senda do bem. Era isso que eu tinha a comentar. Obrigado. Passo a palavra também para Gisele, nossa coordenadora da noite. Obrigado. Muito obrigada, Negrão. Nós é que agradecemos pela sua contribuição. A próxima pergunta e última é para o nosso amigo Vitor. Vitor, nós traduzimos a pergunta para facilitar o entendimento das pessoas assim. A dúvida que nos chegou, na verdade, é a respeito das outras formas dos seres que habitam outros planetas. Então, a pessoa se refere aqui ao perispírito, ao modelo organizador biológico, e ficou curiosa a respeito de seres extraterrestres. Como seriam as formas, então, destes outros seres que habitam estes outros mundos? Vitor, boa noite. Boa noite, Gisele, Laudes, e a todos os companheiros que nos ouvem e assistem. Realmente, essa pergunta, a gente tem que dar uma trabalhada nela, né? Mas a gente vai começar fazendo um paralelo entre o que a Jaqueline falou, o Laudes falou. Eu acho que de todas essas pessoas falaram, eu vou tentar organizar o meu pensamento aqui. Com relação à situação do ser humano, realmente, nós somos aquilo que nós pensamos. Sempre que o nosso pensamento se exterioriza, a gente está construindo alguma coisa, porque, nesse sentido, a gente está realizando
algo. E toda a construção nossa, ela é arquivada no nosso psiquismo, formando essa entidade que cada um de nós se situa hoje no ano de 2021. No sentido de que, quando a gente fala em mundos diferentes, o que vai prevalecer é a nossa aquisição moral. E é por isso que a Jaqueline falou, exaltou a questão da disciplina mental, no sentido da gente rever posicionamentos para que a gente parta para uma nova situação, um novo patamar. E isso influencia o perispírito, porque o perispírito é sensível à modificação dos nossos pensamentos, mas não é no sentido só da formatação do nosso perispírito como todo, do nosso corpo, porque a gente recebe da divindade um corpo para trabalhar. A forma desse corpo é o perispírito. O perispírito vai plasmar nas áreas necessárias aos projetos que a gente realiza aquelas situações que necessitamos verificar aqui ou ali para formar uma nova plataforma de conhecimentos, de ações nobres, e assim, ao longo do tempo, como a própria Eulália colocou, ao longo de muitas experiências, a gente vai construindo o alicerce para situações melhores. Enfim, a pergunta do nosso companheiro com formas humanas em outros ordens é interessante porque Kardec, no item 56 do Livro dos Médiuns, ele vai falar que, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas no meio no qual o espírito vai reencarnar, a forma humana está sempre presente entre os habitantes de todos os globos. Então, essa forma humana é a forma que vai gerenciar, pelo menos em termos de sistema solar, o que a gente pode perceber, né, sem extrapolar para outros, seria isso. Mesmo porque alguém possa perguntar, mas como que você sabe disso? É a mesma? Se os nossos aparelhos não conseguem detectar em Saturno, Netuno, Vênus, ou Marte, nenhum tipo de movimentação de seres humanos. É simples, porque os nossos aparelhos são adequados para registrar aquilo que a nossa visão, que os nossos sentidos possam perceber. Isso não significa que lá não estejam outras situações, né? E é tão interessante isso que Kardec vai fazer uma entrevista com um espírito de Júpiter. Essa entrevista ela está na Revista Espírita de março de 1858. Se hoje, causa espécie, você entrevistar um espírito que mora em Júpiter, é encarnado. Não, o que dirá, né, naquela época. Então, ele começa falando aqui um preâmbulo que de todos os planetas, o mais adiantado do nosso sistema solar é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Não são espíritos puros, espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Então, esse espírito é o espírito de um oleiro, né? Bernard Palissy, do século XVI, que estava encarnado aqui na Terra, e depois ele encarnou, né, novamente, e também o espírito São Luís, ele é de Júpiter, o que auxiliou Kardec na confecção da codificação espírita. Então, coloca aqui, a conformação do corpo
é mais ou menos a mesma daqui da Terra, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Essa leveza específica é o patrimônio do pensamento de um espírito bom, que só pensa, na maioria das vezes, em situações favoráveis, igual a Jaqueline falou, que vê o otimismo em tudo, e o nosso foco é sempre no negativo, né? Então, essa leveza do pensar, ela vai se materializando até chegar no corpo físico, porque a leveza é uma densidade diferente, né? Enquanto nós, encarnados, terráqueos, rastejamos penosamente, o habitante de Júpiter transporta-se de um lugar a outro, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Olha que diferença, né? Qualquer corpo vital que se decompõe, há exalação de odores fétidos e pútridos. Em Júpiter não há isso. A desagregação celular, ela é como se, vou fazer um exemplo aqui, talvez eu não seja infeliz, é quando nós desencarnamos e o duplo etérico dissolve-se no ar, é restituído àquela situação dele, né? Continuando aqui. Ali, em Júpiter, não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. Olha a aquisição moral regulando a vida, né? Diferente da nossa. A alimentação está em relação com essa organização do corpo mais etérea. Não seria suficiente, substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa, por demais, pesada, né? A nossa alimentação seria muito pesada para eles. A alimentação deles compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte, eles aurem a sua alimentação no meio ambiente cujas emanações nutritivas aspiram. As frutas, as árvores frutíferas exalam aqueles odores e, pela respiração, eles se alimentam dessa exalação de odores, né? A duração da vida em Júpiter é muito maior do que na Terra, porque a nossa matéria, sendo muito comprimida, condensada, ela se esvai mais rápido. Aquela que é mais etérea dura mais. Então, a média em Júpiter, cada 100 anos nosso aqui, equivale a 500 anos nossos em Júpiter. O desenvolvimento também é muito mais rápido. A infância em Júpiter dura alguns meses dos nossos. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem, ou seja, envoltório físico, né? Sendo ele mais leve, menos denso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, evidentemente, excluir a linguagem falada. Então, continuando aqui, é empolgante esse estudo. Na maior parte deles, a segunda vista, ou seja, aquela capacidade de você perceber na vigília ou à distância, é um estado normal entre eles. Eles têm isso fácil, porque nos mundos menos grosseiros, isso é facultado pela fácil acomodação entre o corpo físico e o perispírito deles. A intuição que eles têm do futuro, a segurança de uma consciência isenta de remorsos. Então, eles vêm chegar à morte, por exemplo, sem nenhum temor, porque eles se conectam diretamente com os seus superiores pelo pensamento, seja em vigília, ou seja, durante o sono. Foi com essa intenção aí que o Bernard Palissy vai responder. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos
que a atmosfera terrestre, isso quem perguntou foi Kardec, né? Resposta: não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Existem água e mares em Júpiter? Sim. Aí alguém vai perguntar: como é que eu não vejo? Como é que a gente não vê a água do Rio Azul em nosso lar, por exemplo? Não tem nenhuma fotografia lá do Rio Azul para nos mostrar. Então, a gente sabe que a água tem uma densidade diferente em nosso lar. Só que em Júpiter é a mesma coisa, mesmo sendo um orbe físico, com pessoas encarnadas, né? A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Resposta: sim, mas é mais etérea. Há vulcões em Júpiter? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. Continuando aqui. As plantas têm alguma analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, a mesma. Pode nos dar a ideia de uma estatura dos habitantes de Júpiter? São grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens, ou seja, dos nossos maiores homens, em termos de altura, eles são maiores ainda. Então, eles vão dizer a respeito do sexo, a base da alimentação, já falou, e eu gostaria de passar para vocês aqui alguma bibliografia. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele vai revelar como extraterrestres os oriundos de Capela, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, em que ela vai falar de Saturno e alguma coisa de Marte, falar de mundos lá, né? Novas Mensagens, de Humberto de Campos, que vai falar de uma ida dele, espírito, em Marte, e vai falar uma coisa impressionante, que eles se reúnem diariamente, enviando mensagens para a Terra, porque a Terra é um irmão que incomoda as vizinhanças, né? E vamos lembrar aqui também do Hermínio do nosso Manuel Filomeno de Miranda, falando do espírito Orion, que esses corpos, né, vão ser novamente adicionados a uma genética nova, com essa miscigenação que vai ocorrer agora no mundo de regeneração. Então, é o livro Transição Planetária que vai falar sobre isso. Seria mais ou menos isso. Obrigada, Vitor. Foi muito rica a sua contribuição. As pessoas estão agradecendo. Bom, então, amigos, nós chegamos ao fim de mais uma noite de estudos e antes de encerrarmos com a oração, nós gostaríamos de convidar a todos que, encerrando aqui, acessemos ali a página da Mansão do Caminho no YouTube, no Facebook, que estão passando um maravilhoso vídeo em homenagem aos 94 anos do nosso querido médium e benfeitor Divaldo.